a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Semana passada nós começamos, né? Você está aí no seu jejum, completou a primeira semana. Vamos entrar agora a partir de amanhã na segunda semana, cumprindo o seu jejum, os seus votos e o seu compromisso diante de Deus, com a respectivo objetivo que você determinou diante do Senhor. Daniel capítulo 10, todo mundo abriu? Amém? No terceiro ano de Ciro, rei de Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio, do rio Riquidel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. Podemos assentar. Daniel recebe da parte do Senhor muitas situações, revelações sobre a política e sobre várias situações. Essa revelação da qual o Senhor vai trazer a ele aqui, do capítulo 10 e depois do capítulo 11, tem muito a ver com a igreja, tá? Então você olha aqui a aparição de quem? Segundo Apocalipse capítulo 1. De quem é que? Jesus. E é sobre isso que nós vamos começar o nosso culto nesta noite. Daniel nunca havia visto, nunca havia tido uma revelação tal como essa. Ele estava muito angustiado, porque ele havia entendido as palavras, ele havia compreendido a visão, mas ele precisava da revelação do céu. Você percebe aqui que ele diz, eu entendi a palavra e tinha entendimento da visão. Mas o que é que ele precisava? Enquanto ele não ouviu da parte de Deus aquilo que Deus queria dizer. Às vezes eu e você, nós entendemos o que Deus está querendo, entendemos a visão, entendemos a palavra, mas falta alguma coisa, falta a direção, falta o sossego, falta o alívio. Eu quero que você comece entendendo hoje o seguinte, ele tinha entendimento da palavra e da visão e ainda estava perturbado. Às vezes você entende a palavra de Deus, você entende a visão, aquilo que está acontecendo, só que ainda existe angústia na sua alma, existe perturbação. Você ainda está triste, você ainda está inseguro, você ainda está. O que é que nós precisamos da parte de Deus, quando estamos vivendo uma situação, e sabemos que Deus tem nos respaldado com a palavra dEle, Deus tem nos abençoado com o governo dEle, Deus tem nos dado direção e enxergamos o que é que Deus está fazendo. Ele diz, eu estou limpando, estou restaurando, estou construindo. Mas o problema não é o que nós não sabemos. Daniel sabia do que se tratava, muitas visões ele não tinha revelação, mas aqui ele diz, eu entendi a visão, eu sabia do que se tratava, mas ele continuava perturbado. Ele continuava angustiado, ele continuava triste, ele continuava consumido com aquela visão. Quantas vezes eu e você, nós entendemos a palavra de Deus com respeito àquela necessidade, com respeito àquela aflição, sabemos o que temos que fazer dentro da palavra, a palavra nos dirige com respeito àquilo que temos que fazer. Olha, agora você tem que ousar, agora você tem que ser humilde, agora você tem que andar a 2ª milha, agora você tem que caminhar, retroceder. Sabemos o que a palavra determina, sabemos a visão, temos uma visão ampla sobre a situação, sabemos o que Deus quer e onde Ele vai chegar, só o porquê a nossa alma ainda continua angustiada, os nossos sentimentos ainda continuam contraditórios, e a tristeza ainda perpetua dentro de nós.
Porque nós precisamos da voz dele, limpando o nosso coração. Não adianta você entender a palavra e entender a situação que você está vivendo, se o seu coração não foi devidamente tratado pelo único que pode restaurar suas emoções. Porque o que eu e você temos que fazer diante da situação, mesmo sabendo das palavras, mesmo conhecendo a visão, se os nossos corações não estiverem adequadamente preparados, adequadamente dinamizados para aquilo, as nossas almas irão boicotar aquilo que sabemos. Diga, eu entendi. Entendeu ou não entendeu? Explica para o seu irmão. Que é bom, você precisa ter a visão e o entendimento da palavra. Mas você precisa ter o coração aplainado dentro do projeto vivido. Deu para você entender? Você sabe qual é a palavra, o versículo de cor que tem que se adequar naquele momento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá, eu preciso me aquietar. Eu entendo a visão, que Deus está trabalhando para que Ele possa fazer aquilo. Só que tá, tudo bem. Eu entendo a visão e sei até o versículo de cor, o texto, o capítulo e o número. Só que aqui ainda tem angústia, ainda tem tristeza, aqui ainda tem insegurança, aqui ainda existe instabilidade, aqui a coisa está ruim ainda. Então o que você tem que entender é o seguinte, eu vou ler de novo para você, ele diz assim, ó, parte B do versículo 1. Ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Entendeu a palavra e entendimento da visão. Só que ainda não estava bem. Ele estava mal dentro de si. Por quê? Porque o coração dele estava aflito com aquela situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem sabe você tem vivido dias onde você sabe qual é a palavra que você tem que obedecer, qual é o versículo que se aplica àquela situação. Você entende o que Deus quer de você naquele momento, mas o seu coração não acompanha nem o entendimento da palavra, nem a compreensão da visão. Então o que é que você precisa? Se não do consolo dele, se não da paz dele, da mão dele tocando no seu ombro, para que as coisas fiquem devidamente no seu lugar. Porque não adianta eu e você acharmos que mesmo entendendo a visão e compreendendo a palavra, que nós vamos vencer os nossos corações. Quantas pessoas entendidas da palavra, entendidas de toda a situação contemporânea, real e presente, da qual ele vive, que tem boicotado a própria vida, porque o coração não tem paz, não tem equilíbrio, está vendido à ansiedade, está comprometido com o medo, está perturbado pela insegurança. Faltava a terceira etapa da obra na vida de Daniel, e por isso ele se perturbava. Era um momento de Páscoa, era 24 do primeiro mês. O que aconteceu? Ele viveu a Páscoa dele, o pão ázimo, jejum. Por quê? Porque aqui não estava bem. Você pode conhecer a palavra, você pode saber o que Deus está fazendo. Isso já é um grande privilégio, porque a maioria das pessoas não consegue interpretar a situação. Mas você precisa da terceira obra, que é o seu coração. O seu coração, coberto pelas 7 características de Cristo. É o que eu e você precisamos. Enquanto o seu coração não estiver alinhado com a visão de Cristo, você pode ter visão, você pode conhecer a verdade, você não vai conseguir. E é isso que tem pirado alguns crentes. Ele diz, eu entendo, Deus está trabalhando. Eu sei a palavra que se encaixa, mas não vai, não acontece. Não dá liga. Por quê? Porque nós precisamos da visão de Cristo. Nós precisamos do nosso sumo sacerdote. Nós precisamos olhar para Ele. E aqui dentro temos a certeza de que Ele vai imperar a justiça na nossa vida. Isso tudo precisa acontecer dentro do nosso coração. Sua visão do lado de fora é ótima e perfeita. Deus te deu discernimento. Você sabe que tem que se calar. Você sabe que tem que se humilhar. Você sabe que aquilo vai passar aqui. Mas o seu coração está capturado pelas emoções. Seu coração não vai se render à visão. Seu coração não vai se render ao entendimento da palavra aqui.
Seu coração vai se render diante do glorioso, do maravilhoso, do sempre eterno. Entendeu ou não entendeu? Enquanto não houver o terceiro estágio, sua alma vai boicotar sua vida. Você vai ser um crente que sabe a palavra, você vai ser um crente que tem visão, que sabe que Deus está trabalhando, que sabe que Deus faz, mas você não vai conseguir terminar o projeto. A Bíblia diz assim: e eu levantei os olhos. Olhe para o seu irmão e diga: levante os olhos. Satanás, por inúmeras vezes, captura os nossos olhos e nos faz ficarmos olhando para baixo. Ficarmos olhando para os defeitos, para as falhas, para aquilo que não dá certo. Ele cega o nosso entendimento e nos captura de tal maneira que nós nos envolvemos com as nossas dores e com os nossos problemas e achamos que não existe nada melhor, nada maior, nada mais puro, nada mais soberano do que aquilo que vivemos. E ele diz: eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho. Eu quero repetir o versículo porque eu quero analisar as características de Cristo. Vestido de linho, vamos lá, acompanha aí. Vestido de linho, 1. Seus lombos cingidos de ouro fino de Ufaz, mesma coisa que Ofir. 2. Corpo era como berilo, seu rosto parecia relâmpago, seus olhos tochas de fogo, braços e pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras é como a voz de uma multidão. Então vamos analisar. Quero que você vá comigo em Hebreus 7. Suas vestes de linho. Quem foi recomendado confeccionar para eles vestes de linho? Quem vestia vestes de linho? Hebreus 7, 24. Sumo sacerdote. Sua alma tem que ter um sumo sacerdote. Aquele que representa Deus nas suas fraquezas. Suas fraquezas se tornam um grande inibidor de força. Suas fraquezas são acentuadas ou evidenciadas no momento da crise. A primeira coisa que Satanás faz na crise é evidenciar suas debilidades e suas fraquezas. E a sua alma precisa desse terceiro projeto, que é o sumo sacerdote das suas fraquezas. Ele é o sumo sacerdote das suas debilidades. A acusação é o que mais tem dentro de você. Comentários pejorativos sobre você. Inibição, timidez, coisas antigas. A Bíblia diz assim em Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar aqueles que se chegam a Deus. Ele faz uma salvação perfeita. E ele intercede por esses. Quem precisa de intercessão? O perfeito? O que não tem erro? Esse que precisa de intercessão? Quando você fala, Jesus é o meu sumo sacerdote, você diz, Ele está intercedendo pelas minhas fraquezas, Ele está cobrindo as minhas fraquezas, mas Satanás é ardiloso, e na hora das falhas, na hora da crise, ele vai evidenciar o que você não é. Hein? E ele continua dizendo, versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Ele não ofereceu um cordeiro, ele não ofereceu um boi, ele ofereceu a própria vida para que pudesse constituir o quê? Pela lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ele é aquele que Daniel vê de vestes longas de linho branca. O sacerdote,
Aquele que entra na sua alma, depois que você tem visão, depois que você sabe da palavra, e ele diz assim: suas fraquezas não te dominam, suas fraquezas não te limitam, suas fraquezas não podem te debilitar. Se você tiver essa concepção exata, se você conseguir entender isso, o diabo perderá grande parte do arsenal da milícia belicosa que ele tem contra você, porque um dos instrumentos de Satanás é a culpa, é a condenação, é ele convencer você que as suas debilidades são gigantescas, é ele convencer você que as suas fraquezas são maiores que a intercessão de Cristo sobre a sua vida. Diga, eu entendo. Daniel olha e, com o detalhe de um profeta, ele olha e vê os lombos do Senhor cingido com um cinto de ouro. Aqui, ó. Efésios explica direitinho em 6, Paulo dizendo sobre a armadura espiritual do cristão, que ele tem que ter o cinturão da verdade. Os soldados usavam o cinturão para dar essa flexibilidade da parte do lombo de cima com as pernas, unindo e dando estabilidade para que não houvesse nenhuma distensão, ou seja, trabalhar junto, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E ele olha, e o cinturão do Senhor Jesus era de ouro, de ufaz ou de ofir. Eu quero que você vá comigo em Isaías, deixa aberto em Hebreus, Isaías 11. Isaías capítulo 11, cinturão do Senhor Jesus de ouro. Você sabe que o ouro, a simbologia de um metal puro, valiosíssimo. Esse texto fala-se sobre o reino pacífico e próspero do Messias. Isaías 11, versículo de número 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Abriram? Isaías 11, 3. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Você pode dizer glória a Deus? Quais são as duas palavras que caracterizam o cinturão do Senhor Jesus? Justiça e fidelidade. Diga comigo, justiça e fidelidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: você quer justiça? Então seja fiel. Queremos justiça? Sejamos fiéis. Queremos justiça? Sejamos fiéis. Queremos justiça? Sejamos fiéis. Queremos justiça? Sejamos fiéis. Fiel a Deus na hora da dor, fiel a Deus na hora da angústia, fiel a Deus na hora da tribulação, fiel a Deus em qualquer momento e em qualquer hora. Fidelidade. A justiça de Deus, o cinturão do Senhor Jesus, Daniel olha e vê. E ele vê um rei e senhor que fará justiça aos santos do reino, que seriam mortos, que seriam sacrificados por Etíoco Epifânio. Naquele momento ele vê o cabeça, o governo da igreja, o sacerdote da igreja, porque se você analisar a interpretação, no capítulo 11 que o anjo Gabriel dá a Daniel, fala-se sobre a igreja, sobre a exploração da igreja, a exploração de Satanás sobre a igreja. Ali estava o Senhor da igreja, dizendo: eu farei justiça a uma igreja fiel. 0 a 10, qual é a sua fidelidade? 0 a 10. Lá vai eu falar da situação contemporânea desta época. Podia-se fazer outdoor. Onde estão os fiéis da terra? A própria palavra do Senhor diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, ou seja, pessoas fiéis, fidelidade. Fidelidade, compromisso. Eu estou com você independente do que eu quero. Eu estou com você independente do que eu preciso. Eu estou com você. Aliança. Pastora, por que as coisas mudaram? Por causa da concupiscência, o pecado. O pecado entrou e torceu, distorceu a concepção humana. Hoje as pessoas analisam aquilo que é. Se estiver em jogo a minha individualidade e o meu compromisso com o meu próximo,
eu fico com a minha individualidade. Isto é infidelidade. Se o meu prazer estiver em jogo, mas eu tenho uma aliança com essa pessoa no altar, o meu prazer é que vai valer. É a geração da infidelidade. A infidelidade paira em todas as situações. As pessoas são leves, não são graves, não são pesadas, não são arrojadas em suas concepções. Elas mudam de um momento para o outro, de uma hora para outra. E um dia elas gostam de você, no outro dia elas te odeiam. Seja bem-vindo a 2017. E você precisa ter uma dinâmica pessoal para sobreviver a isso. Você precisa ter de Cristo para sobreviver a isso. Você precisa continuar fiel a Ele, mesmo diante de toda infidelidade que paira ou perpetua ao seu redor. Você precisa amar a justiça e fazer aquilo que é certo, à custa de qualquer coisa. Somos de Deus. Somos de Deus. E a justiça tem custo. E nós precisamos ser justos, fiéis aos nossos princípios, aquilo que acreditamos. Pior coisa que pode acontecer com um crente, ele ser manipulado pelo dó. Ele ser manipulado pela, não digo misericórdia, porque misericórdia é algo santo, que é adequada, é aperfeiçoada, mas o dó. É você trair seus princípios por dó, é você trair a sua idoneidade, o seu compromisso, é você perder a sua identidade e a sua essência, porque você tem dó de um cidadão, de uma pessoa, e aí você perde a sua essência, entrando em um emaranhado enorme, porque você não foi fiel aos seus princípios, você não foi fiel àquilo que você acreditava. O cinto de Jesus é justiça e fidelidade. Diga amém. O corpo dele era cor de berilo, cor do céu, azul. Imagina que visão maravilhosa. Volte comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10. O corpo dele era cor de berilo, azul como o céu. Até agora nós vimos o cinturão dourado, azul, e vemos as vestes. Ele começa pelas vestes falando do sacerdócio. Jesus intercede pelas suas fraquezas. Depois ele fala pelo cinto, que é a justiça e a fidelidade. E agora ele fala sobre a cor do corpo dele, azul. Aí ele diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Quem é que me coloca e te coloca no céu? Eu disse te coloca ou te colocará? O que eu disse? Eu disse no presente ou no futuro? Presente. Quem te coloca no céu? Se você não visitar o céu, você perde na terra. Se em oração, se pela palavra, se pelo quebrantamento, se pela abnegação, renúncia, lágrimas, jejum, se você não visitar o céu, você perde na terra. Por quê? Porque você não terá a característica do divino, como Pedro diz. Temos que ter as características do divino. Existem pessoas que querem ganhar na terra, mas não visitam o céu. E elas começam a agir por seus meios, métodos e maneiras. Só o céu vai te dizer, só o céu vai te orientar, só o céu vai te falar, só o céu vai te dirigir. É isso que nós temos que entender. Você visitou o céu essa semana? Hein? Você tem visitado o céu nas suas madrugadas? Você se levanta e dobra o joelho lá na sua sala, sei lá onde, e você diz, Deus, eu estou aqui. Ou então, as 3 vezes por dia, que alguns fizeram certamente jejum, de orar 3 vezes por dia, colocar os joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sei o que está acontecendo. Eu conheço a sua soberania. Eu sei qual o versículo que se aplica, mas o meu coração não está dando conta. Então eu preciso que o Senhor interceda pelas minhas fraquezas. Eu preciso ser justo e fiel. Eu preciso entrar no céu. 10:19.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos verdadeiro, com verdadeiro coração. Hoje o que mais falta é isso, verdadeiro coração. Esses dias eu gravei uma oração, não sei quanto tempo faz, sobre a necessidade de você ouvir palavras verdadeiras. Hoje ninguém diz mais a verdade. Ninguém diz mais. Cada um diz aquilo que o outro quer ouvir. Que geração é essa? Você vai falar a verdade para uma pessoa, ela desmonta inteirinha. Aí você fala, peraí, mas eu estou te xingando? O que está acontecendo? Fulano, você falou isso. Você fez isso. Desmonta. Ah, peraí. Não, eu fiz. Eu falei. Não, errei, ué. Quem que não erra? Hã? Qual o problema? Qual o problema? Gente tão desfragmentada, gente sem nenhuma autenticidade. Você não pode falar a verdade para ela, porque ela desmonta, ela desintegra. Peraí, irmãos. Nós somos crentes, nós temos trazido metodologia do mundo para dentro da igreja. Temos que ser verdadeiros e autênticos. Alguém te aborda com a verdade e você responde com a verdade, com amor. Esse vício, essa peste, esse câncer que está dentro da igreja. Não existe mais verdadeiro coração. As pessoas não conseguem mais ter um coração autêntico, verdadeiro. Eu estou dizendo a verdade. Se você quiser acreditar bem, se não quiser, pá. Essa é a verdade. Pessoas que usam o que você fala para distorcer. Que isso? Você e eu, nós precisamos ser verdadeiros. Somos profetas numa geração falida. Temos que amar a verdade e seguir a verdade. Azul era o corpo dele. Azul, a cor do céu. Entremos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Só um coração verdadeiro dá inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência, ou seja, perdão de pecados em dia. E o corpo lavado com água limpa, sem obras comprometedoras. Diga amém. O rosto era um relâmpago. O relâmpago durante o dia, ele mesmo que o céu está escuro, mas durante a noite é a coisa mais linda, não é verdade? Quando as nuvens se chocam. Então você traz um relâmpago antes do trovão. É o choque das nuvens, isso é lindo. E ele dizia que o rosto dele é como um relâmpago. Isso é algo que... Quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quero falar da glória do Senhor Jesus. De 1 a 10, de 0 a 10, o quanto você faz na sua vida que é para a glória do Senhor Jesus. Hoje o individualismo impera na igreja, porque eu quero, é para a minha glória, é para o meu monte, é para a minha satisfação. Você sabia que eu e você fomos criados para a glória dele? Só isso. Eu só existo porque ele está sendo glorificado. Essa é a razão da vida de cada um de nós. É a glória dele. É a razão. Ele nos criou para a glória dele. Deus deu o filho dele, Deus deu os anjos dele, você já sabe o que eu vou dizer, né? Deus deu a palavra, Deus deu o céu, Deus deu tudo que era dele, menos uma coisa. Jeremias, o que é que ele não deu para ninguém? O que é? Pois a minha glória eu não dou a ninguém. Quem quiser gloriar-se, de Jeremias, gloria-se em me conhecer, diz o Senhor. A glória dele ele não dá para ninguém. É isso que nós temos que entender. A glória da arrogância, a glória da soberba. Eu posso, por que você pode fazer? Você não pode fazer, porque ele disse que não, e ponto. Mas nós temos tomado posse, utopicamente, tá? Dessa glória do evangelho, e achamos que podemos, e achamos que devemos, e achamos que temos. Irmão, pé rapado. Eu sou e você é. Pé rapado. Estamos no reino e o nosso pé foi rapado. Lembra de que eu te contei um dia?
Sitiantes saíam da cidade, do sítio, ia para a cidade. Que vergonha, aquele pé, rapava o pé, parecia um sitiante. Mas o pé era rapado, ele não era da cidade, ele era sitiante. Pé rapado, nós somos pé rapado. Viemos lá de fora, nossos pés foram raspados, para que nós pudéssemos fazer parte do reino. Ele nos amou, Ele nos elegeu, Ele nos levantou, Ele nos sustentou. E Ele é o dono de tudo, de todas as coisas, o dono da nossa vida, o administrador de tudo. E aí você, ou eu, ou nós, começamos a ficar abençoados, começamos a ter algumas coisas, e achamos que somos, achamos que temos, e aí usamos aquele versículo dizendo assim, ó, eu sou a menina dos olhos de Deus. Gente, que coisa mais farisaica. Para que você é a menina dos olhos de Deus? Para enxergar uma igreja que está falida? Amém. Para enxergar as suas mazelas? Amém. Aí, ok, tudo bem, ótimo, aprovado. Menina abençoada, sem catarata. Vestes, sacerdote, cinto, um Deus que traz justiça junto com fidelidade. Azul o seu corpo, céu, é aquele que nos leva ao céu. Seu rosto como um relâmpago. Hebreus capítulo 1, versículo 13, vamos ler o 13. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Capítulo 2, versículo de número 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos a consagrar-se pelas aflições, o príncipe... Aí, pastora, está falando aí, ó, que trouxesse os filhos à glória. Sabe que glória é essa? É quando você glorifica o Senhor Jesus pela sua vida. Aí ele diz assim, os olhos dele eram como tochas de fogo. Os olhos do Senhor Jesus em mim e em você. O fogo purifica e separa. Quando o Senhor Jesus olha para mim e olha para você, e quando nós queremos esse olhar, e quando nós estamos prestes a nos corromper pelo nosso coração e pelos nossos sentimentos, os olhos dele separam dentro de nós o que é palha, o que é ouro, o que é feno e o que é prata. Os olhos dele é quem pode dizer para você quem é você. Você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você é. Ah, mas pelos frutos conhecereis. Então, conhecemos parcialmente cada um de nós. Parcialmente. Somente Jesus te conhece e não se envergonha de você. Somente Jesus te conhece e te ama. Apesar de tudo que ele tem visto, ele ama você. E você precisa dessa terceira etapa. E você precisa dessa ótica perfeita. Porque você acredita no que as pessoas dizem, você acredita no personagem que nós temos criado, criamos personagens para os outros virem. Bom, o outro forte, o outro ousado, o outro alegre, o outro... Quem somos de verdade? Quem que te conhece? Senão ele. Suas dores, seus sofrimentos, suas fraquezas, suas debilidades. As boas coisas que você manifesta é apenas o toque da mão dele. É ou não é? Apocalipse 2,18, vai lá um pouquinho comigo. Os olhos dele, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Uma repreensão à igreja de Tiatira, agora a palavra daquele que diz, eu estou vendo tudo. Apocalipse 2,18. Olha para o seu irmão e diga assim, ele está vendo tudo. Porque às vezes você analisa a vida de uma pessoa e você analisa a performance dela. O personagem que ela criou, não é verdade? Ela criou um personagem, você analisa segundo as informações dela. Ele sabe tudo. E ele não é injusto.
2,18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé, tua paciência, e tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comem do sacrifício da idolatria. Jesus diz: tá, vocês são uma igreja de boas obras, uma igreja de uma performance boa, só que tem coisa que você está tolerando. Diga para o seu irmão: tolerar. Diga: câncer. Quer um câncer da alma? Tolerância. Não tolere coisa que já data de validade vencida. Você vai lá na sua geladeira e você fica no seu armário, data de validade vencida. Tá, o ano passado, o que você faz? Joga fora. Então, você precisa olhar para a sua alma e ver. Data de validade vencida. Eu já fui omisso exageradamente. Omissão gera destruição. Omissão gera traição. Omissão gera demência. Omissão gera dependência. Omissão gera tudo quanto é coisa ruim. Tolerância. Não tolere aquilo que não dá mais para tolerar. Você tem que ser mais pesado. Você tem que ser mais grave. Não existe no cristianismo características que falam de tolerar aquilo que não agrada a Deus. A nossa tolerância tem que existir dentro dos princípios da graça e da misericórdia, do contexto de ajuda, não pode passar disso. O apóstolo Paulo diz que nem podemos tolerar dentro da igreja pessoas que se dizem crentes e não são. Ele diz: não convivam com eles. Não convivam com eles, ou seja, não os tolere. Hoje a tolerância dos crentes está a 1000. Você que é iracundo, e você que tem um sangue no olho, e você que é mal educado, você fala: é isso aí, pastor, é isso aí. Falou comigo, fala Deus. Olha, estou até arrepiado. Para. Não estou falando da sua velha criatura, não estou falando da sua falta de educação. Eu não estou falando de seu comportamento que já devia ter mudado há muito tempo. O que é não ser tolerante? É você não permitir que coisas continuem atrapalhando o seu crescimento e a sua vida. A ausência. Se ausente, se afaste, não tolere coisas que te amarram, coisas que te inibem, coisas que fazem mal para você. Não tolere. A torneira, quando uma torneira está lá na sua casa escancarada, caiu aquela coisinha assim, você dá um jeito de fechar o registro. E a goteira? É vazamento do mesmo jeito. Ah, mas sou latino, pastor, sou brasileirão. É? Sei. Por favor, não tolere. Jesus está vendo a sua tolerância. Quanto tempo que você tolera esse mau humor? Quanto tempo você tolera esse seu nervosismo? Quanto tempo você tolera aquele chupim na sua vida? Quanto tempo você tolera pessoas que você sabe que não gostam de você, mas você precisa delas, pelo amor de Deus? Quando é que você vai se libertar disso? Você sabe que a pessoa está grudada em você, porque precisa de você, porque é um falido na vida, e ele precisa do que você tem. E você mantém aquela amizade, porque você tolera. Você acha que isso é suportar fraco? Eu acho que nós todos devíamos voltar ao beabá da escola bíblica dominical, e saber o que é um fraco e o que é um pequenino dentro da igreja. Tem gente com chupim para todo lado, dizendo: ai, pequenino. Rapaz, é gigantão, ó, gordo, parecendo um vampiro, sangue que chupa de você. E você acha que ele é um pequenino. Onde é que você está vendo o pequenino? Quando Jesus atribui a pequenez, ele fala de inocência, ele fala de santidade, ele fala de pessoas gratas, de pessoas frágeis, no sentido de não pecar, mas no sentido de constituição humana. Gente pecadora que você fala de pequenino, calça 48, 50. Que é isso? Você está maluco? Hein? Não tolere.
Ele olha para você e diz: ah, filho, filha, muito bem, você tem feito isso. Qual é a sua tolerância? Quanta coisa você tem tolerado dentro da sua casa? Quanta coisa você tem tolerado na sua vida? Esses votos que você vive fazendo assim: agora eu vou e nunca vai, agora eu vou e nunca vai, agora eu vou ter uma vida consagrada e nunca tem, agora eu vou. Por que você tolera esse comportamento? Não, agora a minha casa vai andar em dia, agora, esse agora nunca chega, agora de político. Tolerância. Os olhos dele são como chamas de fogo. Chamas de fogo. E ele olha aquilo que você está tolerando. E ele diz: chega de tolerância. E aí quando Jesus vem na sua vida e faz uma ação, uma obra, e você diz: eu estou sofrendo. O Senhor fala: você não acabou com a sua tolerância? Do seu jeito? Dizendo não, sendo impositivo, sendo firme? Eu arranco. Sem anestesia, sem nada. Os olhos dele como chamas de fogo, os pés dele como de bronze polido. Em João fala assim, nessa carta de Tiatira fala assim sobre os pés dele. Bronze polido fala sobre a força da caminhada, a força dos pés do Senhor Jesus. Sobre o bronze era a couraça do gigante de Davi. Qual era o nome dele? A pessoa de Apocalipse foi para Samuel, Golias. Quando se fala dos pés do Senhor Jesus de bronze polido, fala-se de guerra. Fala-se de guerra. Houve uma época que o metal mais precioso para usar-se na guerra, e apenas os generais usavam, era o bronze. Os pés dele de bronze polido. Um general de guerra. Eu nasci para a paz. Está no lugar errado. Paz você tem aqui. Guerra em todo tempo. Eu quero paz, eu quero numa boa, eu quero ficar numa boa. Está no lugar errado. O reino de Deus é um reino de guerra. Sabe o que é? Eu queria ficar sossegado, tranquilo. Eu queria ter uma vida assim, sabe? Está no lugar errado. Está no lugar errado. Por quê? Porque ele é general de guerra. Você tem guerra todo dia. Guerra contra o diabo, guerra contra a carne, guerra contra a velha criatura, guerra contra o mundo, guerra. Você tem guerra, batalha, luta. Por isso que os pés dele, de bronze, polido. Para nós terminarmos, sua voz era como a voz. João fala sobre muitas águas e Daniel fala sobre uma multidão de povos. Uma coisa muito interessante sobre a voz do Senhor Jesus aqui dentro é que você consegue interpretar ela diante de todas as... Quando você é experimentado, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e sabem a minha voz. Você sabe o que ele está falando com você. Apocalipse 21, a voz do Senhor Jesus diz: não o que você gosta de ouvir. Eis que sou contigo. A pessoa está lá de cabeça para baixo no pecado. Aí ela quer ouvir assim: eis que sou contigo. Peraí, como é que ele é comigo se eu estou no pecado? Estou inteirinho no pecado, peraí. Mas ela quer ouvir. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Ó, filho meu, tu está certo. Você já ouviu Jesus falando isso? Quem fala isso é o diabo. Jesus nunca vai falar que você está certo. Nunca. Nunca vai falar assim para você: ah, pobrezinho de você, você foi injustiçado, né? Não. Ele fala: filho, para com isso aí, para com essa moleza aí. Levanta a tua cabeça e vamos marchar em frente, que isso aí é para te ensinar. Vamos ficar mais arrojado, para com essa fraqueza aí. Filhinho, pobrezinho, vem aqui, que eu vou te dar um leitinho. Quem faz isso é o diabo. Cobra tem leite? Será? Não sei, vou descobrir. Se souber, descobre. Porque quem dá leite é o diabo. Voz, Apocalipse 21, versículo de número 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: não gosto disso não, pastora. Todas as coisas não gosto não. Lá em Isaías: eis que crio novos céus e nova terra. E disse: me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O que é que o Senhor Jesus diz? Ele quer fazer tudo novo na minha vida e na sua vida. E as palavras dele são verdadeiras e fiéis.
Pastora, não dá assim para ter uma voz paraguaiana, sabe? Tipo assim, que não fala tudo de uma vez, porque vai que eu fico traumatizado. Sou uma pessoa tão assim. Hã? Fiel a quê? Oh, esse negócio de fidelidade eu gosto. Jesus é fiel a mim. Não, ele é fiel à verdade. A ele mesmo, para salvar você e a mim. Aí ele diz assim: faço nova todas as coisas, escreve essas palavras, 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Pastora, não leu 8, 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 não leu 8. Mas vou ler 8. Leio 8 ou não leio 8? Leio 8. Quem vencer herdará todas as coisas. Vencer o quê? Vencer a mentira, vencer o engano, vencer o pecado, vencer o mundo. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos... Sabe o que é, pastor? Isso é uma ótica de interpretação. Esse tímido aqui, não é assim a pessoa tímida, não, que chega da igreja, não tem amizade. É esse. Esse é um sintoma. Quando que timidez é adjetivo? Só para os crentes. Os tímidos, incrédulos, abomináveis. Abomináveis são coisas que são, por exemplo, idolatria, homossexualismo, tudo entra nos abomináveis. Os homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros. Pastor, engraçado, eu não mexo com galinha preta. Não é só esse feitiço, não. Tá? Rancor e amargura, feitiço. Você não tem que ter amargura de ninguém, ódio de ninguém, rancor de ninguém. Passe livre. Para quem que você tem que dar algum passe livre aí? Passe livre. Passe livre. Passe livre. Passe livre é o que você tem que dar. Mas não rancor e amargura. Passe livre. Não tem passe livre? Passe livre. Fala assim para o teu irmão, dê passe livre. Passe livre. Por quê? Porque você não quer ficar ligado com a pessoa que está te fazendo mal. Passe livre, meu irmão. Amargura no meu coração, não. Ele diz assim, aos idólatras, a todos os... Agora aqui os crentes não gostam. Mentirosos. Mentirosos. A mentira é do diabo. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A sua voz são palavras verdadeiras e fiéis. Para mudar, eis que faço novas todas as coisas. E as minhas palavras são aquelas que discernem e dizem para você aquilo que eu não quero que você faça. Vamos só recapitular? Para nós orarmos. Daniel tem uma visão. E ele ainda continuava angustiado, ele continuava sofrendo, ele continuava perturbado. Mesmo entendendo a palavra e a visão. Porque ele precisava das 7 características de Cristo, apacentando o seu coração. Sacerdócio de Cristo, eu intercedo pelas suas fraquezas. Lombos de ouro, você tem que ser justo e fiel. Corpo, cor do céu, eu te levo ao céu. Rosto de relâmpago, a glória é minha. Você está querendo essa bênção por causa da sua glória, a glória é minha. Olhos, tochas de fogo, eu estou vendo que você está sendo relevante, que não está sendo relevante para você. Aquilo que você já devia colocar fora. Pés de bronze, guerra e voz, que fala as verdades para mim e para você. E ele ouve a voz dele. E aí o que acontece? Semana que vem você vai ver. Piora um pouco mais. De triste e abatido ele fica sem forças. Mas diga para o seu irmão, tem que enfraquecer para fortalecer. Eu queria que você colocasse de pé. As 7 características de Cristo para a igreja que Daniel vê. Cristo é o sacerdote da igreja. Cristo é aquele que traz a justiça e a fidelidade para a igreja. Cristo é aquele que faz com que a igreja viva um pequeno céu na terra. Queria que você fechasse os seus olhos. Cristo é aquele que é o Senhor da nossa guerra na terra. É o Senhor que nos abençoa em guerra, em luta e em batalha. O Senhor Jesus é aquele que é dono de toda a glória. O Senhor Jesus é aquele que tem a voz que nos diz as verdades. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você falasse com Deus. Dizendo, Senhor, eu entendi por que muitas vezes eu entendo a situação que eu estou vivendo. Eu entendo a palavra que tem que ser vivida.
mas meu coração continua angustiado, meu coração continua perturbado, meu coração continua aflito. Eu preciso das 7 características de Cristo dentro da minha alma. Minha alma precisa saber que Cristo intercede por ela e confiar nisso. Minha alma precisa saber que a justiça e a fidelidade andam juntos. Minha alma precisa saber que a glória é para Ele. Toda vez que eu quiser a glória para mim, não vai dar certo. Minha alma precisa saber que a única maneira de eu ter o céu na terra é por meio de Jesus. Minha alma precisa saber que os pés de Cristo é os pés de um general. Minha alma precisa saber que os olhos dele vê tudo aquilo que eu estou suportando, que eu estou aguentando, porque eu não tenho tido condições de pôr um final nisso. Minha alma precisa entender que a voz dele só me dirá a verdade, e não aquilo que eu quero e nem aquilo que eu gosto de ouvir. Diga assim: meu Deus, eu preciso, neste jejum, levantar a minha alma diante de Deus e ter o recurso de Cristo dentro dela. Eu preciso saber que as minhas fraquezas, existe um intercessor, que a verdade e a fidelidade e a justiça andam juntos, que Ele é a única maneira de eu ter o céu, mesmo em meio à guerra, e a glória é sempre dEle, porque tudo é dEle, e que Ele me ensina a não mais suportar, a não mais aguentar situações que tem um ponto final e que deve ter. E eu preciso entender que os pés dele são pés de um guerreiro e os meus devem ser também. E que a voz dele falar a verdade para eu poder ouvir. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor repreenda tudo dentro de mim que venha abalar a minha fé, a minha estrutura em Ti. Eu te peço em nome de Jesus, que nenhuma força do inimigo venha trazer dúvidas sobre o meu amor e a minha dependência. Porque nesta noite, eu entendi que a terceira fase precisa acontecer. A minha alma precisa ser apresentada ao Cristo de Deus, ao glorioso, para que ela perca as forças do querer e da vontade e se renda ao fortalecimento do Evangelho, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Diga assim: meu Deus, o jejum continua. Me dê forças para eu continuar. Eu te peço a graça, a provisão, para que eu possa ser uma pessoa cada vez melhor. E que nenhum tipo de engano, nenhum tipo de palavra, de dó, toda vez que eu usar o dó, eu já estou envolvido com engano. Então, em nome de Jesus, eu te peço, liberta minha alma, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu me torne, em nome de Jesus. Amém?